Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais TV Esquerda News Por Nossa Democracia e deste canal aqui o TV Real News com esse cidadão que vos fala. Gente, nós vamos trazer o segundo caso da juíza bolsonarista. A gente já mostrou no canal o primeiro caso onde ela sofre uma derrota gigantesca. Ela tratou mal os ministros do CNJ, mas nesse segundo caso ela faz pior ainda. Ela desrespeita todos os ministros, ela deixa os caras estarrecidos. E claro, sofreu uma grande derrota. Nesse processo nós vamos fazer o seguinte: primeiro nós vamos trazer a fala dela, onde ela tenta se defender e ataca os ministros. Aí no próximo vídeo, que você vai ter no CAD, o corregedor faz o voto dele condenando a mesma. E depois a gente traz mais um vídeo com o voto dos demais estarrecidos. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos a esse primeiro vídeo, compartilha, passa adiante, se torna membro do canal e deixa o seu comentário, diz o que é que você achou. É impressionante. Sabe o que é que vai acontecer com essa juíza? Infelizmente, ela vai ser aposentada compulsoriamente, vai continuar ganhando uma fortuna às nossas custas. Assista o que ela diz. Depois vem o vídeo do corregedor destruindo a fala dela e aí o voto dos demais. Agradeço ao doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior e concedo a palavra à requerida magistrada Ludmila Lins Grilo. Até 10 minutos, doutor. Eu gostaria, antes de começar o meu tempo, eu posso fazer um requerimento? É o seguinte, esse processo são 7 fatos, ou seja, cada um desses fatos individualmente daria um processo administrativo se acontecessem em momentos distintos da minha vida. Então, em 10 minutos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro processo, em que eu tive que selecionar um e outro fato e deixar outros, porque eu sabia que não daria tempo. Entretanto, por eu ter feito isso, os conselheiros utilizaram isto contra mim, dizendo que eu estava menosprezando os fatos que eu não disse. Na verdade, eu não menosprezei fato algum. Eu tive que fazer uma seleção dos que eu considerava mais graves para fazer a sustentação oral, porque não caberia no tempo. Então, considerando que são 7 fatos, e no caso eu teria que, então, selecionar 1 ou 2 para falar, eu peço uma extensão nesse tempo, para que eu possa falar de todos. Juíza Ludmila, veja a dificuldade do trabalho dos advogados, que sempre tem que ficar restritos a esses períodos de sustentação oral, que aqui no Conselho, né, se restringem a 10 minutos. Eu dei ali uma tolerância de 2 ou 3 minutos, né, na sustentação anterior que fez. Poderia dar essa pequena tolerância também, mas procure, né, se cingir aos fatos que entenderam os mais relevantes. E todos, naturalmente, compreenderão que não está abordando todos pela falta de tempo. Agora sim, está com a palavra e vai começar a contagem do tempo. Ok, então, preliminarmente, então, não vou fazer grandes cumprimentos por conta do tempo, passo a me manifestar em relação à manifestação do ministro Salomão, no sentido de que tais manifestações minhas interfeririam na minha produtividade e tudo mais. Menciono, então, o documento juntado no ID 495-4168, que foi juntado nos autos do processo anterior, no dia 29/11/2022, não mencionado por nenhum dos conselheiros nesta sessão, e que trouxe expressamente a certidão de irregularidade quanto à produtividade expedida pela Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais e juntada no dia 29 de novembro de 2022. Ressalto que ninguém poderá dizer que não tomou conhecimento desse documento, porque ele foi juntado no mês de novembro. E esse documento é uma certidão de irregularidade quanto à produtividade. Portanto, não apenas não existem autos em meu poder há mais de 30 dias, como a produtividade também está perfeitamente respondida em relação à Vara da Infância e Juventude Criminal de Unai. Acrescento ainda um detalhe muito importante em relação
ao fato de que a segunda vara criminal de Unai já foi criada há anos e jamais, nunca instalada pelo Tribunal de Minas Gerais, ou seja, ninguém mencionou também a existência de uma vara criada, porém não instalada, o que significa dizer que atualmente eu respondo por 2 varas criminais e não apenas uma, porque são 2 em uma só, já que o Tribunal de Minas se omitiu na instalação desta vara. Ressalta-se ainda que no mês de março de 2022, enquanto eu estava de férias, utilizei um dia de férias e custeei a viagem do meu próprio bolso para que eu fosse até Belo Horizonte e conversar com o juiz Cássio Fontinelli e com o desembargador José Arthur, que hoje em dia, inclusive, é o presidente do tribunal, para falar sobre essa situação da instalação, necessidade imperiosa de instalação da segunda vara criminal na cidade de Unai, e tendo obtido dele uma resposta negativa. E, apesar disso, a CGJ escreveu, abre aspas, a magistrada apresenta desinteresse nas questões gerenciais e na busca de diálogo e soluções. Ou seja, eu custeei do meu bolso uma viagem durante as minhas férias para Belo Horizonte para solucionar a questão e nada foi solucionado. Então, só fazendo essa preliminar em relação a esses fatos que eu não consegui abordar anteriormente, passo então a selecionar os fatos mais importantes em relação a RD 0006242-33-2022. Em relação à entrevista no programa Pingo nos Is, da Rádio Jovem Pan, no dia 25 de dezembro de 2020, essa entrevista tratou sobre o inquérito do fim do mundo. E o que também não foi mencionado na representação disciplinar é o fato de eu não ser apenas uma juíza, mas uma professora que é coautora de um livro de sucesso, que é este livro aqui, chamado O Inquérito do Fim do Mundo, lançado em 2020 e que chegou ao primeiro lugar em direito, na categoria de direito da Amazon, no ano de 2020. E nesse livro, eu e outros juristas, nós falamos sobre os problemas jurídicos e apontamos juridicamente quais são os defeitos deste inquérito. Pois bem, considerando que eu sou professora e coautora de obras jurídicas que tratam sobre esse tema, e tem este outro aqui também, Suprema Desordem, em que nós também falamos expressamente, de forma técnica e jurídica, apontamos todos os defeitos do inquérito, considerando que o juiz ele pode ser professor e pode escrever obras jurídicas, e considerando que também não se pode impedir que uma professora e escritora fale publicamente sobre a sua própria obra, verifico que tal acusação ela deve ser considerada improcedente. Em relação à publicação do Twitter do dia 19 de agosto de 2021, sobre matéria denominada Os Perseguidores Gerais da República do Brasil, apenas esclareço que essa matéria ela foi escrita pelo jornalista Paulo Briguet, não por mim, e eu apenas a compartilhei sem fazer nenhum tipo de comentário. Aliás, um artigo brilhante que fala sobre os processos de Moscou na antiga União Soviética, em que o procurador-geral soviético, o Andrei Vyshinsky, nos processos de Moscou, ele atua como acusador, juiz e vítima. Tudo o que nós falamos no Inquérito do Fim do Mundo e no Suprema Desordem, ou seja, um artigo publicado por um jornalista brilhante e que tem tudo a ver com a minha atividade intelectual e como professora. E nada mais justo do que eu compartilhar este brilhante artigo, com o qual, inclusive, eu corroboro cada palavra e cada vírgula. Terceiro fato, auxílio ao senhor Alan dos Santos na divulgação de um novo canal. Esclareço que o senhor Alan dos Santos é meu amigo pessoal, sou amiga dele, da esposa dele, conheço a família, conheço os filhos. Alan é um grande conhecedor de filosofia, especialmente a filosofia tomista, de Tomás de Aquino, e um grande conhecedor também de ciência política, e ele acabou, depois de perder as suas redes sociais, perder seus sites, ele fez um outro site, e eu apenas, sem expor nenhum tipo de comentário de adjetivo, né, nem positivo, nem depreciativo, apenas falei, abre aspas, o jornalista Alan dos Santos criou uma plataforma própria para exercer o seu ofício, ponto. E acabou, não fiz nenhum comentário, não mandei ninguém seguir, não mandei ninguém clicar, não mandei ninguém comprar nada dele.
Enfim, observa-se também que o STF não estabeleceu uma vedação perpétua de trabalho ao senhor Alan dos Santos, e esse novo site do Alan dos Santos também nunca foi objeto de decisão judicial. Então, também não há nada aqui a se comentar mais a respeito desse item 3. Em relação ao item 4, uma manifestação no Twitter da MB, esse eu vou pular porque eu vou ter que estabelecer uma ordem de prioridade aqui, se sobrar tempo eu falo dele. O item 5, participação em congresso, com conotação aparentemente político-partidária. Esse congresso não era um congresso político, era um congresso cultural, que foi feito pelo grupo Coalizão Conservadora, que é um grupo que faz palestras, eventos, dá cursos na área cultural. Esse evento contou com o Ernesto Araújo falando sobre literatura, o Pedro Augusto falando sobre religião, Rafael Nogueira, um historiador, falando sobre história, eu falando sobre direito, Paulo Briguet falando sobre literatura, Bernardo Kister falando sobre teologia da libertação, enfim, e muitos outros. Ou seja, um evento cultural apartidário em que não houve dinheiro público, dinheiro de partido político e nem nada. Então, um evento conservador, né, do espectro filosófico conservador, como vários outros que eu já participei. Sexta acusação, está dizendo aqui que eu publiquei no meu Twitter um comentário depreciativo sobre decisão da Justiça Eleitoral do Paraná. Pela mera leitura do meu Twitter, fica claro e expresso que eu falei sobre a legislação eleitoral. Não fiz nenhuma menção a nenhuma decisão judicial. Eu vou ler o tweet aqui, abre aspas. Uma das maiores bizarrices da legislação eleitoral, ou seja, eu estou falando da lei. E até onde eu sei, nós podemos criticar a lei e, inclusive, fazer propostas de alteração legislativas quando a lei não nos agrada, quando a gente percebe um erro na lei. O juiz ele pode, inclusive, ir a público, sugerir alterações, que é o que eu estou falando aqui. Uma das maiores bizarrices da legislação eleitoral é a tal regra do tamanho da fonte. Então, estou criticando a lei eleitoral, mas, por algum motivo, alguém do CNJ deve ter lido rápido e, naquela pressa de julgar e de condenar e de acusar, falou que eu estou falando sobre decisão, quando, na verdade, eu estou criticando a legislação eleitoral. Crítica esta que eu mantenho. A legislação eleitoral, nesse ponto, sobre o tamanho da fonte, é extremamente bizarra e merece uma reparação aí do Poder Legislativo. Portanto, não mencionei decisão alguma. A imputação número 7, publicação no Twitter, dizendo que eu aparentemente menosprezo o cargo de juiz. Bom, em relação a isso, eu respondi a um rapaz que estava com medo de eu perder o meu cargo, e eu respondi a ele que essa é a mentalidade média do brasileiro carguista. A maioria acha que perder um carguinho significa a destruição de alguém. E isso é rigorosamente o que eu penso. Eu ratifico integralmente as minhas palavras, até nas vírgulas. Sei que isso talvez seja um costume entre magistrados, mas não a norma que me obrigue a idolatrar cargos. A única coisa a quem eu adoro é a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem eu dedico não só essa minha fala, mas todos os meus atos praticados pelo resgate na liberdade do Brasil. Tá lembrando, para encerrar a minha fala, Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.